Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rocio. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando este 27º domingo do tempo comum, já iniciando, podemos assim dizer, nesse final de semana, uma semana para nós muito especial, para nós católicos brasileiros, a semana da padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, a Rainha Nossa, e por isso um tempo oportuno e privilegiado para todos nós rezarmos mais, nos consagrarmos à Mãe de Deus e nossa Mãe, e pedir a ela que interceda por nós e por todo o povo brasileiro. Começando já desde o início da semana, 7 de outubro, em que celebraremos a Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora do Rosário. E esse ano no Brasil, pela primeira vez, no dia 7 de outubro, vamos comemorar ou celebrar, no dia de Nossa Senhora do Rosário, o Dia Nacional do Rosário. Esta lei foi aprovada em dezembro do ano passado no Congresso Nacional.
todo dia 7 de outubro, então, no Brasil, se comemora o dia do Rosário. E aí um motivo a mais para nós rezarmos, não só na segunda-feira, mas sempre atendendo a esse pedido da Virgem Maria, que através da oração, do terço, do rosário, possamos nos achegar a ela e com ela até Jesus. A liturgia da palavra vai nos conduzindo cada domingo às catequeses, os temas querigmáticos, e nós vamos nos aprofundando no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, do seu ensinamento e da sua doutrina. Portanto, neste domingo, a liturgia da palavra nos convida a refletirmos sobre uma realidade importantíssima para a nossa vida. Poderíamos dizer para a humanidade, para o mundo. E que realidade é essa? A realidade da família. A realidade da família no plano de Deus. Por isso, o salmo que nos foi dado, que já contempla esta realidade, da família no plano de Deus. Feliz és tu que temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Tua esposa é uma videira fecunda, os teus filhos rebentos de oliveira. Assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é sempre bom nós retomarmos a reflexão sobre a família no plano de Deus, porque o mundo ele vai nos, às vezes assim, com muita artimanha, com muito jeitinho, introjetando na mente, nos costumes, outras propostas, outros modelos, e sem perceber, sem nós percebermos, muitos cristãos não percebem que isso na verdade nada mais é do que um projeto de desconstrução da família. E quando se destrói a família, se destrói a humanidade. Porque a família é a célula máter, é a base da humanidade e da sociedade. Nós já ouvimos a primeira leitura que nos foi dada, o livro do Gênesis. É interessante que esta leitura, narrando lá a criação, Deus cria cada dia, criou o céu, a terra, a água, as estrelas, enfim, cria os animais, depois cria o homem, o ser humano, e por fim a mulher, dizendo que Deus formou a mulher da costela tirada de Adão, para dizer que eles serão uma só carne, ou seja, inicialmente era uma só carne, e a partir de então, a ordem do Criador, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Mas a leitura começa dizendo: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então aqui já entra a nossa reflexão. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi criado para ser só, para ser uma ilha. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser relacional. Veja, quem entende como é que funciona o ser humano, é quem o fez, é quem o criou, e quem nos criou foi Deus. E Deus já está dizendo aqui desde o início: não é bom que o homem esteja só, que o ser humano esteja só. E hoje, a mentalidade é o contrário. A mentalidade que paira muitas vezes é de que é bom o homem estar só.
É bom o ser humano estar só. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes a família já não faz mais parte do projeto de muitas pessoas, de muitos jovens, de muitos adolescentes. Hoje o projeto de uma família com filhos já não é vislumbrado por muitos. Não, basta uns pets, uns cachorros, uns bichinhos de estimação. Ai, padre, filho dá trabalho, o senhor nem imagina. Casamento, na mentalidade de muitas pessoas, não é mais um projeto de vida. Não, o meu projeto de vida é financeiro, é profissional. Eu quero ser feliz, eu quero, galgar um status na sociedade. Esse negócio de casamento dá trabalho, dá dor de cabeça. Lidar com outro, pelo amor de Deus, é muito difícil. Então, por trás disso tudo, qual é a ideia? É bom estar só. Não estar só no sentido de estar solitário, porque é um estar só assim, é um viver para si. Mas quando eu quero, eu vou lá, eu me relaciono com alguém, eu tenho o meu prazer, eu uso o outro, depois jogo fora, descarto. Eu não preciso do outro no meu dia a dia, no meu projeto de vida, eu uso o outro. Essa é a ideia, em muitos ambientes, de um projeto de felicidade pessoal. E aí a gente vai vendo esse fenômeno, de marmanjões e marmanjonas com 30, 40 anos, vivendo debaixo da saia da mãe, do pai, e não quer casar, e às vezes não quer nem trabalhar. E a vida está muito cômoda, para essas pessoas, porque na verdade é uma dificuldade de amar, é egoísmo. A pessoa quer viver para si, a pessoa não quer pagar o preço de viver, porque o sentido da vida é amar, e amar é amar o outro. Amar implica cruz, sacrifício, sofrimento. Deus não nos criou com defeito. Se Deus, o Criador, que sabe como que isso aqui funciona, se Ele está dizendo não é bom que o homem esteja só, que a criatura esteja só, é porque a finalidade da nossa existência, o jeito da gente funcionar nesse mundo é no relacionamento, no amor, na doação, na entrega. Quantas vezes a gente tem esses encontros, de preparação para o matrimônio, que antigamente falava curso de noivos, como se eu vou lá, faço um curso de 3 dias, aí eu recebo um diploma, tá aqui, estou preparado. Não prepara, é muito mais profundo, vai muito mais além. Mas em todo caso, aí a gente levanta a mão e pergunta lá para aqueles candidatos e candidatas ao casamento: vocês que estão aqui se preparando para casar, vocês querem casar? Quem aqui quer casar para ser feliz? Todo mundo levanta a mão. E aí a gente fala: então vocês podem ir embora, vocês estão no lugar errado. Porque quem busca o sacramento do matrimônio, em primeiro lugar, não é para ser feliz, mas é para fazer alguém feliz, porque isso é o amor. Só que hoje o mundo não compreende isso. Só que hoje o mundo, os jovens não compreendem isso. Por que os casamentos duram tão pouco? Por que muitas vezes nem começam? A dificuldade de amar, de sofrer pelo outro, de dar a vida pelos filhos. Às vezes a pessoa que chega: padre, pelo amor de Deus, os meus filhos, é muito difícil, eles atrapalham a minha vida. Ai, padre, o meu marido atrapalha a minha vida, eu não dou conta. Aí a gente pergunta: mas que vida é essa sua? Se a sua vida não é os seus filhos, não é o seu esposo, o que é a sua vida? Meus irmãos, parece que as pessoas estão perdendo a noção da realidade.
o do porquê que nós estamos neste mundo e existimos. Há um projeto de Deus, e esse projeto se chama família. Ah, mas e você, padre? O padre não casa, mas o padre ama, se doa, se sacrifica, não pela esposa ou por filhos, mas para a salvação das almas, por uma comunidade toda. E isso é relacionamento, isso é desgastar-se, isso é doar-se. Se o ser humano não tem isso na vida, seja numa vocação, seja na vida familiar e matrimonial, perde-se o sentido, vai vivendo uma vida de egoísmo em torno de si. E eu como é que eu fico? Eu como é que eu fico? Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos acreditar que é possível, nós precisamos acreditar que isso não é uma utopia. E quando nós olhamos para o exemplo, tantos exemplos bonitos nas nossas famílias, os nossos avós, como eles conseguiram. É aquela velha história, né? As bodas de ouro lá de um casal, e chega o filho meio envergonhado. Pai, o senhor e a mãe são exemplo para nós, viu? E eu já estou no meu terceiro relacionamento e não dá certo. Qual que é o segredo? E o pai vai dizer: filho, nós somos de um tempo que, quando começava a dar problema em alguma coisa, a gente levava para consertar. E tinha conserto. Hoje as pessoas, quando alguma coisa começa a dar problema, elas jogam fora e compram um novo. Esse é o problema. Aquilo que a gente faz com uma roupa, com um sapato, a gente quer fazer com o ser humano, a gente quer fazer com o outro, mas não funciona, porque Deus não nos criou para sermos assim. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, a partir de nós, testemunharmos sim que é possível. O evangelho de hoje, padre, o evangelho é duro, é difícil, mas Deus não quer o nosso mal, Deus nos ama, e Ele não nos dá e não nos pede aquilo que, se não for o melhor para nós. Por isso Jesus vai confirmar a indissolubilidade do matrimônio. O que Deus uniu, o homem não separe. Por isso pedir a Deus esta graça. E por último, Jesus vai dizer aqui das crianças, né? As crianças que queriam chegar até Jesus, tocar em Jesus, as crianças que queriam amar Jesus com o seu jeito de ser criança. E aí os discípulos começam a repreender as crianças: está atrapalhando, está fazendo barulho, sai para lá, né? Às vezes a missa a gente tem um pouco isso, né? E tem gente que fica meio irritado e meio bravo: cadê? Não tem pai, não tem mãe essa criança? E Jesus se aborrece por causa dessa atitude dos discípulos. O que Jesus vai dizer? Deixe as criancinhas virem a mim, deixe as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Jesus abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Acabamos de celebrar, né, alguns dias, essa semana, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresinha, que por nome de batismo era Teresa, mas ela quis ser chamada Teresinha, porque a espiritualidade de Teresa é a espiritualidade da infância espiritual. E embora adulta, ter uma alma como se fosse criança aos olhos de Jesus, como criança aos olhos de Deus, fazendo das pequenas coisas do dia a dia, como se fosse grandes obras aos olhos de Deus, fazendo com intenso amor as coisas corriqueiras e cotidianas da vida. Por isso essa espiritualidade é chamada a pequena via,
Com isso, Santa Teresinha nos ensina esse caminho de ser como criança, aos olhos de Deus. Essa graça que nós precisamos pedir a cada dia. Estamos celebrando nesta missa o 7º dia de uma criança chamada Lívia. Muitos aqui talvez estejam até por esse motivo na Santa Missa hoje. Uma criança de 8 anos que foi levada para os braços do Pai. E em meio a uma situação como essa, sempre vai brotar naturalmente do nosso coração o questionamento, procurando entender o porquê, uma coisa que não faz sentido. Uma criança saudável, feliz, cheia de vida, temente a Deus, apaixonada por Nossa Senhora, e por uma situação às vezes banal, né? Ali começou uma picadinha de formiga nos pés, e ali se desencadeia uma infecção, uma alergia, um quadro de alergia, depois uma infecção, até que, né, se agrava a situação a ponto de ser entubada, UTI, e uma parada cardíaca. Como compreender isso? Não há resposta. Há muitas situações da vida em que respostas fáceis e imediatas não vão resolver a situação. Mas muitas vezes nós precisamos substituir o porquê pelo para quê. Então, a existência de Lívia neste mundo serviu para algo. Para quê? Qual é a lição que ela nos deixa com a sua breve existência, com a missão que ela teve ao longo desses 8 anos? Para nós breve, né? Mas para Deus, o tempo de Deus não é o tempo nosso. Ouvindo uma partilha da mãe da Lívia, eu nem sei, deve estar aqui, né? Ela me mandou por WhatsApp, né? Partilhando que eles estiveram essa semana no Santuário de Aparecida, no Santuário Nacional. Como que no ato de ir lá entregar para a mãezinha a filha, num gesto de confiança e de agradecimento. Para mim o nome disso não tem outro, é fé. Porque só uma fé muito forte, no momento em que a tentação da revolta, do questionamento, do afastar-se de Deus, de não ver mais sentido em nada, é capaz de tomar conta do coração e da vida de tantas pessoas. Esta família está aqui hoje e testemunha que foi lá para honrar a filha, mesmo estando doendo, mesmo o coração estando sangrando. É somente a fé que nos sustenta, meus irmãos, em momentos como esse. O que nos resta dizer, senão que este evangelho providencialmente Jesus permitiu que caísse justamente neste dia, onde Jesus está dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. E hoje Jesus está dizendo: deixai vir a minha Lívia. Ela está aqui, ela está bem, ela continuará de alguma forma com vocês do céu, intercedendo, rezando, mas é um tempo, porque a fé nos leva a crer que nós nos encontraremos, onde num tempo e num dia, onde todas as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá mais a dor, mas o sofrimento. Cristo será tudo em todos, e assim estaremos sempre na presença do Senhor. Enquanto esse tempo não chega, vivamos pela fé e pela esperança, procurando honrar a memória
desta filha de Deus e tendo a certeza que neste momento lá do céu, ela canta, ela manda beijos e ela junto de Nossa Senhora intercede as bênçãos sobre a vida de vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.